Ei, velhote, qual era sua patente na Idade da Pedra? Cozinheiro de bordo de terceira classe. A voz escorregadia, com a confiança não merecida da juventude e da força física no auge, cortou o murmúrio baixo do refeitório. Pertencia ao suboficial Miller, um Navy SEAL, cujo pescoço era mais grosso que a coxa da maioria dos homens. Ele estava com 2 companheiros, suas bandejas carregadas com o tipo de combustível rico em proteínas e calorias necessário para forjar armas humanas. Eles formaram um triângulo apertado e intimidador ao redor de uma pequena mesa quadrada, onde um único homem estava sentado sozinho. George Stanton. Não levantou os olhos do seu chile. Levou uma colher à boca com uma mão firme, um contraste gritante com a pele enrugada e manchada pelo tempo que a cobria. Usava um simples casaco de tweed sobre uma camisa branca, roupas que pareciam deslocadas no mar de camuflagem digital e uniformes azul marinho ao redor. Ele mastigava devagar, deliberadamente, com o olhar fixo em algum ponto, além da parede distante da movimentada instalação de refeições da Naval Amphibious Base Coronado. Miller sorriu de lado para os colegas que riram, apreciando o espírito do líder. Estou falando com você, velhote. Aqui é uma instalação militar. Você precisa de autorização para estar aqui. Ou se perdeu saindo do asilo procurando um almoço grátis. O refeitório, nunca realmente silencioso, começou a mudar de tom. O burburinho de centenas de conversas começou a vacilar. O tilintar de garfos e facas nos pratos de cerâmica ficou mais distinto à medida que os outros sons desapareciam. Cabeças começaram a se virar. Aquilo era mais que um jovem sendo barulhento. Era um espetáculo e um velho era o centro involuntário. George terminou sua colherada de chile. Colocou a colher ao lado da tigela com suavidade, o metal não fazendo som algum contra a bandeja de plástico. Seus movimentos eram econômicos, sem desperdício de energia. Ele ainda não havia feito contato visual com o SEAL ao seu lado. Essa recusa pacífica em reagir parecia alimentar a arrogância de Miller. Ele se inclinou para a frente, apoiando seus enormes antebraços tatuados sobre a mesa, uma invasão clara do espaço do idoso. A mesa presa ao chão não tremeu nem um pouco. Olhe para mim quando eu falo com você. A voz de Miller caiu de um tom zombeteiro para um rosnado profundo. Temos padrões aqui. Não deixamos qualquer civil entrar e ocupar uma mesa. Então vou perguntar de novo quem é você e o que está fazendo na minha base. O pronome minha base ficou suspenso no ar pesado e desagradável. Vários marinheiros mais jovens nas mesas próximas se mexeram desconfortáveis. Eles conheciam Miller, conheciam sua reputação. Era um operador fenomenal, um guerreiro da mais alta categoria, mas carregava seu tridente como um cetro e tratava qualquer um fora de seu círculo de elite com um desprezo casual que roçava a arrogância absoluta. George finalmente virou a cabeça. Seus olhos de um azul pálido e aguado pareciam carregar um cansaço profundo, mas por baixo havia outra coisa, uma quietude, uma profundidade. Era como encarar a superfície de um lago congelado calma e reflexiva, mas sugerindo uma pressão imensa sob o gelo. Ele olhou para o rosto de Miller, depois para o tridente dourado preso ao peito dele, e então voltou ao olhar do rapaz. Não disse nada. O quê? É surdo, um dos amigos de Miller provocou, inclinando-se sobre o ombro dele. Ele te fez uma pergunta. Deixa eu ver um documento. Miller exigiu, endireitando-se, fazendo um gesto impaciente com a mão. Aquilo era um abuso grosseiro de autoridade, e todos no recinto sabiam. Um suboficial não tinha o direito de exigir identificação de um visitante em uma área comum. Esse era o trabalho do mestre de armas da segurança da base. Mas ninguém iria confrontar um SEAL no meio do refeitório. O custo social era alto demais. Era mais fácil fingir que não ouviu focar nos próprios feijões verdes como se fossem fascinantes. George Stanton não pegou a carteira. Pegou seu copo d'água. Bebeu um gole devagar. O silêncio ao redor da mesa agora era quase absoluto. A tensão parecia uma criatura viva enrolando-se no ar. O rosto de Miller começou a ficar vermelho. Seu desafio público estava sendo recebido com uma indiferença calma e inabalável. E na rígida hierarquia militar, isso era um sinal intolerável de desrespeito. Ele estava sendo feito de tolo. Chega! Miller explodiu. Você e eu vamos dar uma volta até a segurança da base.
Levanta. Agora. Ele apontou para um pequeno broche gasto preso à lapela do casaco de tweed de George. Era um design simples. Um par de asas estilizadas com um pequeno escudo no centro. Seus detalhes tinham sido desgastados pelo tempo. E você consegue explicar o que é esse penduricalho barato? Comprou isso no depósito militar para impressionar as moças. O dedo de Miller cutucou o broche com desdém. O mundo ao redor de George pareceu recuar por um instante. O cheiro de Chile industrial e água sanitária foi substituído pelo odor de ozônio e terra úmida. O murmúrio baixo do refeitório virou o grito agudo de um Zero mergulhando. O impacto surdo do fogo antiaéreo ecoou em seus ossos. Ele sentiu a pressão fantasma de uma mão jovem em seu ombro firme e segura. Uma voz, quase um sussurro sobre o rugido da batalha. Vejo você do outro lado, Ghost. A lembrança foi um clarão. Um único quadro de um filme de outra vida, mas tão real quanto a mesa diante dele. O broche na lapela não era um enfeite, era uma promessa. Um fantasma de memória do fantasma de Luzon. Ele piscou e o refeitório solidificou-se ao seu redor mais uma vez. O rosto furioso de Miller estava a poucos centímetros do seu. Do outro lado do salão, trabalhando na linha de serviço, estava o aprendiz de marinheiro Davis. Aos 19 anos, ainda novo na marinha, carregava ideias idealistas sobre honra e respeito, ideias que a rotina diária começava a corroer. Ele observava a cena com um crescente nó de náusea no estômago. Vira o próprio avô, um fuzileiro que lutou em Chosin, ser tratado com o mesmo desdém casual por um mundo que seguira em frente e esquecera. Ver isso acontecer aqui numa base, numa sala cheia de militares, parecia um sacrilégio. Ele viu os sorrisos de superioridade dos outros SEALs. Viu os olhos desviando dos demais marinheiros. Viu a mão de Miller mover-se em direção ao ombro do velho. Um ato de agressão, um ponto sem retorno. Davis sabia que não podia intervir. Era apenas um aprendiz. Miller era um SEAL. Intervir seria suicídio profissional. Mas fazer nada parecia uma traição a tudo o que ele acreditava. Seus olhos correram até o telefone preso à parede da cozinha. Uma ideia desesperada e provavelmente estúpida acendeu-se em sua mente. Ele sabia para quem ligar. Não para o MA, eles provavelmente ficariam do lado do operador, não do idoso. Ele precisava de alguém acima. Alguém que lidava não só com regras, mas com história. Secando as mãos no avental, Davis sumiu da linha de serviço, entrando no barulho e vapor da cozinha principal. Ninguém lhe deu atenção. Caminhou rápido até o telefone, o coração martelando no peito. Discou a extensão do escritório do Command Master Chief, um homem conhecido por toda a base, simplesmente como o âncora. Master Chief Thorne era uma lenda viva, um homem que esquecera mais sobre tradição e história naval do que a maioria dos estudiosos jamais aprenderia. Se alguém entenderia, seria ele. O telefone foi atendido no segundo toque por um yeoman, escritório do Master Chief. Preciso falar com ele. É urgente, disse Davis em um sussurro rápido. Ele lançou um olhar para o salão através da janela de serviço Miller. Agora segurava o braço do velho tentando forçá-lo a levantar. Ele está em reunião, marinheiro. Posso anotar o recado. Não, você não está entendendo, insistiu Davis, a voz quebrando de tensão. Há uma situação no refeitório. Um SEAL, o suboficial Miller, está assediando um veterano idoso. Ele está colocando as mãos nele. O tom do yeoman tornou-se aborrecido. Assuntos administrativos. Registre um relatório com o MA, marinheiro. O Master Chief, não. O veterano se chama George Stanton. Davis interrompeu as palavras tropeçando. Ele só está sentado sem fazer nada. Miller está causando um escândalo. Houve uma pausa do outro lado. Um silêncio profundo. Davis achou que a ligação tinha caído. Então ouviu a voz abafada do Yeoman Master Chief. O senhor precisa ouvir isso. Uma nova voz entrou na linha áspera, grave e dura como cracas no casco de um navio. Aqui é o Master Chief Thorne. O que você acabou de dizer, Davis endireitou a postura instintivamente, mesmo sabendo que ninguém podia vê-lo. Seaman Davis da cozinha. O suboficial Miller está prestes a arrastar um homem chamado George Stanton para fora do refeitório. Outro silêncio, mas diferente. Pesado.
carregado de uma energia que Davis não compreendia. Ouviu um som áspero como uma cadeira sendo empurrada violentamente para trás. Filho. A voz de Thorne estava perigosamente calma, sem formalidades. Você mantenha os olhos em George Stanton. Não o perca de vista. A ajuda está a caminho. A linha ficou muda. No prédio de comando, a 1/4 de milha dali, Master Chief Thorne se levantou tão rápido que sua xícara de café tremeu no pires. Seu rosto, marcado por anos de sol e maresia, ficou pálido. O Yeoman o encarava boquiaberto. Conecte-me com o comandante da base. Linha privada. Agora. A voz de Thorne era trovão contido. Ele já pegava seu boné, o emblema do posto mais alto entre os praças brilhando sob a luz fluorescente. E descubra se o almirante Hayes ainda está no carro. O comboio dele já deveria ter partido para o aeródromo há 10 minutos. Coloque-os no rádio. Diga para voltarem. Diga que é uma questão de história operacional. O Yeoman, correndo para cumprir a ordem, não entendia o termo história operacional, mas entendeu perfeitamente o tom. Era o som de um gigante adormecido sendo cutucado com um bastão afiado. Ele nunca tinha visto o Master Chief mover-se com uma urgência tão frenética e controlada. Era o tipo de energia que se esperaria antes de uma ação de frota, não por causa de uma briga no refeitório. Tremendo, ele lutava com o telefone e a mente correndo. Quem diabos era George Stanton? A paciência de Miller finalmente evaporara. A recusa serena do velho em se intimidar era uma acusação pública à autoridade dele. Ele fora longe demais para recuar agora. Apertou o dedo em torno do braço fino de George. Certo, vovô. Chega. Acabou para você. Rosnou puxando o velho da cadeira. Você tem o direito de permanecer calado. Porque eu realmente quero que fique. Você é um risco de segurança nesta instalação e vai vir comigo para uma conversa bem longa com pessoas que têm maneiras de fazer você falar. Esse foi o ultrapassar final e irreversível. Ele estava detendo extraoficialmente um civil, ameaçando-o. Tudo por causa do próprio orgulho ferido. Todas as conversas no salão cessaram completamente. O único som era o zumbido do sistema de ventilação. Todos os olhos fixaram-se na cena, horror e curiosidade mórbida misturados nos rostos. George levantou-se não pela força que Miller aplicava, mas com uma graça lenta e cansada, como se simplesmente tivesse decidido que era hora de ficar de pé. Parecia pequeno e frágil ao lado do Seal gigantesco. Foi nesse exato momento que as portas principais do refeitório explodiram para dentro, batendo contra as paredes interiores. O estrondo fez todos darem um salto. Emoldurado no vão da porta estava o comandante da base, um capitão da marinha com o peito carregado de medalhas e uma expressão de fúria gelada. Ao lado dele estava o Master Chief Thorne, o rosto duro como granito. Atrás deles, 2 fuzileiros navais em uniforme de gala completam uma presença tão formal e inesperada que lançou uma onda de choque pelo salão. E entrando pelo centro com uma autoridade silenciosa e deliberada, que tornava o ar pesado, estava um homem, em uniforme branco impecável. Nos ombros, 3 estrelas de prata, um vice-almirante. O espetáculo foi tão impressionante, tão fora de contexto para uma terça-feira no almoço, que ninguém se moveu por um momento. Então, uma onda de ação varreu o refeitório. Marinheiros e oficiais, ao verem o posto, levantaram-se de imediato, cadeiras arrastando pelo chão de linóleo. Corpos inteiros estalaram em posição de sentido. Todos menos o suboficial Miller. Ele estava congelado. A mão ainda agarrada ao braço de George Stanton. A boca entreaberta. O cérebro incapaz de processar o comandante da base. O Master Chief. Um almirante aqui agora. Nada fazia sentido. Os olhos do almirante, afiados inteligentes, varreram a sala por uma fração de segundo antes de travarem no pequeno tablô no centro de tudo, o velho de paletó de tweed. E o Seal segurando-o. Ele ignorou saudações. Ignorou o comandante. Ignorou todos. Caminhou em direção a George. Passos silenciosos no piso polido, medidos com um propósito sem pressa mais intimidante que qualquer investida. O comandante da base e o Master Chief Thorne o seguiram de perto como uma guarda pretoriana.
O refeitório inteiro prendeu a respiração. O almirante parou diante da mesa de George. Olhou do rosto calmo do velho para a mão de Miller em seu braço. O aperto que antes parecia tão forte agora parecia um ato de profanação. O olhar do almirante caiu sobre Miller como um peso físico, e o Seal sentiu uma gota de suor frio escorrer pela espinha. Soltou o braço do velho como se fosse brasa. E então o almirante fez algo que rompeu a realidade de todos os presentes. Ele firmou os ombros, juntou os calcanhares com um estalo audível e levou a mão à testa em um dos salutes mais nítidos e respeitosos que Miller já viu. Um gesto de reverência profunda. Um tributo de um oficial de 3 estrelas para um velho anônimo e curvado. Senhor Stanton, disse o almirante, a voz clara carregada de um respeito que beirava a devoção. É uma honra, senhor. Peço desculpas por esta perturbação. Estávamos com o seu nome na lista de visitantes para a dedicação do memorial, mas meu ajudante não me informou que o senhor havia chegado. Por favor, perdoe a falha. O refeitório inteiro tornou-se um diorama congelado de incredulidade. Sr. Stanton. Senhor. Os títulos vindos de um almirante pareciam desafiar as leis da física militar. O rosto de Miller, antes vermelho de raiva, agora tinha a cor de cinzas. Sua arrogância evaporara completamente, substituída por um pavor frio e arrastado. O almirante baixou o braço após o brado de continência, mas manteve os olhos em George. Então, virou levemente a cabeça, elevando a voz para falar ao salão silencioso e hipnotizado. Para aqueles que não sabem, disse o almirante agora com o tom de um professor no Naval War College, seria bom que recordassem o homem que vem diante de vocês. Este é George Stanton. Em 1943, aos 20 anos, especialista da Unidade de Demolição de Combate da Marinha, um frogman, o avô dos SEALs, ele e sua equipe foram enviados para o Estreito de Luzon. A missão desativar postos de escuta japoneses em uma série de ilhas fortificadas. O codinome era Operação Nightfall. O almirante fez uma pausa, deixando o peso das palavras afundar. Os olhos de Miller estavam arregalados de um terror existencial. Ele não estava apenas em apuros, tinha cometido um pecado que nem sabia que existia. A Operação Nightfall foi um desastre completo, continuou o almirante, a voz baixa e sombria. Comprometida desde o início. Dos 12 homens inseridos, 11 foram mortos na primeira hora. Apenas um sobreviveu. Durante 72 horas, ele evitou a captura em uma ilha repleta de patrulhas inimigas. Não apenas sobreviveu, completou a missão sozinho. Desativou os 3 postos de escuta usando explosivos improvisados e sua faca. Quando a equipe de extração finalmente o encontrou, ele estava vivendo de raízes e água da chuva, e havia neutralizado 17 combatentes inimigos, sem disparar um único tiro. Por suas ações, recebeu a medalha de honra. O chamavam de Fantasma de Luzon. Um suspiro suave percorreu o salão. A medalha de honra, o prêmio mais sagrado. Um nome que se pronuncia em voz baixa, símbolo de um valor quase sobre-humano. E aquele velhinho quieto, zombado por causa de um broche barato, era um de seus portadores. O broche na lapela dele, disse o almirante agora, perfurando Miller com o olhar. Miller parecia prestes a desabar. É o insígnia original não oficial da unidade dele. Foi dado pelo líder da equipe, que morreu nos braços dele naquela praia. Não é um enfeite barato. O almirante virou-se novamente para George. Seu olhar suavizou. George, mais uma vez sinto muito. O comandante da base finalmente avançou o olhar, incendiando o suboficial Miller. Suboficial. A voz do capitão era uma lâmina fria e letal. Você é uma desonra para esse tridente no seu peito. Você se apresentará no meu gabinete em 5 minutos. Será escoltado pelo mestre de armas. Traga seu registro de serviço. Sugiro que use os próximos 4 minutos para contemplar a magnitude épica do seu erro. Master Chief providencie. Sim, Capitão Rosnow Thorne. Então George Stanton finalmente falou. Sua voz era baixa rouca pela idade, mas carregava uma autoridade tão absoluta que até o almirante silenciou. Ele é só um garoto. Jim, disse George, chamando o almirante pelo primeiro nome. Cheio de fogo. Todos nós fomos assim um dia.
arrogantes, certos de nós mesmos. O serviço vai moldá-lo, ou quebrá-lo. É assim que funciona. Deixe o garoto aprender a lição, mas não o destrua por isso. A graça daquele gesto, a magnitude da misericórdia oferecida, foi mais impressionante que a revelação da medalha. Miller olhou para George os olhos cheios de uma vergonha tão profunda que era doloroso assistir. Quando a mão de George roçou sua própria lapela, a memória do broche voltou, não como um lampejo de combate, mas com uma clareza silenciosa e devastadora. Ele estava em uma trincheira enlameada à chuva tropical fria contra sua pele. Seu amigo, seu chefe de equipe, estava sangrando até a morte, o peito arfando em suspiros irregulares. O homem pressionou o pequeno broche de metal na palma de George, seus dedos já frios. Volte para casa, Ghost, ele sussurrou, espuma ensanguentada nos lábios. Volte para casa. E diga a eles que nós tentamos. O broche não era um símbolo de vitória. Era um memorial da perda. O peso de 11 homens bons que ele carregara no peito por mais de 60 anos. O suboficial Miller enfrentou um Captain's Mast formal. Foi destituído de sua patente e colocado em liberdade condicional dentro das equipes e obrigado a escrever um ensaio de 2.000 palavras sobre a história da Guerra Especial Naval, concentrando-se especificamente nos sacrifícios das unidades pré-SEAL. Mas o verdadeiro castigo foi a história. Ela se espalhou pela base como fogo em capim seco. Miller, o operador arrogante, tornou-se uma parábola viva, o exemplo definitivo do pecado de esquecer de onde você veio. A pedido do almirante e do Master Chief Thorne, o comandante da base instituiu um novo treinamento obrigatório trimestral para todo o pessoal do marinheiro mais novo, ao oficial mais sênior. Chamaram-no de Patrimônio Naval. A primeira lição era sempre a história da Operação Nightfall, ensinada por um humilhado Master Chief Thorne, que usava a transcrição do incidente no refeitório como texto principal. Semanas depois, um homem em roupas civis caminhava por um parque em Coronado. Viu uma figura familiar sentada em um banco jogando pequenos pedaços de sanduíche para gaivotas. Era George Stanton. O homem, agora visivelmente mais magro e mais sombrio, era Miller. Ele hesitou longamente. Cada instinto gritava para virar as costas, fugir da fonte de sua humilhação. Mas a lição que estava aprendendo agora era de coragem, e não apenas a coragem de enfrentar fogo inimigo. Ele respirou fundo e aproximou-se do banco. Parou a uma distância respeitosa até George levantar os olhos. Senhor. A voz de Miller era baixa, sem qualquer traço da antiga arrogância. Eu só queria dizer... Me desculpe. George o encarou, seus olhos azul pálidos avaliando-o. Ele não viu o cialo arrogante. Viu o jovem castigado diante dele. Ele apenas assentiu. Sente-se, filho. Miller sentou-se com cuidado na outra ponta do banco. Ficaram em silêncio por 1 minuto observando as aves. Você tem 2 orelhas e uma boca suboficial, disse George sem olhar para ele. Use-as nessa proporção. O homem mais quieto da sala costuma ser aquele a quem você deve ouvir. Ele está ouvindo também e está aprendendo. Miller apenas assentiu, incapaz de falar. Sentou-se ali ao lado do velho herói, o fantasma de Luzon. E pela primeira vez em muito, muito tempo, ele simplesmente escutou. Se você se emocionou com a história de George, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe com alguém que respeita nossos heróis. Ative o sininho para nunca perder uma história desses guerreiros silenciosos que caminham entre nós.